Todos acharam? Está dizendo assim: e eis que no mesmo dia ia dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús. Ia falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido, e aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como fechados para que não conhecesse. E ele lhe disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estás triste? E era Cleopas, disse-lhe, e respondeu um cujo nome era Cleopas, e disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que diz respeito a Jesus o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obra e palavra diante de Deus e do povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes entregaram a condenação de morte e crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de um anjo que dizia que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e, achando-se ser assim como as mulheres havia dito, porém não o viram. E ele lhe disse: ó nerços e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhe o que se achava em toda a Escritura. E chegaram à aldeia para onde ia, e ele fez com que ia para mais longe, e eles constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu, e lhe deu. Abriu-lhe-se então os olhos, e conheceram, e ele desapareceu-lhe. E disseram um para o outro: porventura não ardiam nossos corações quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 12 e os que estavam com ele, os quais dizia: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhe acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Senhor nosso Deus, Pai Celeste, Deus eterno, Deus glorioso, pedimos ao Senhor, fala conosco nessa noite. Tenha misericórdia de nós. Fala aos nossos corações. Fala aos corações de cada um que está aqui, Senhor. Sim, nós precisamos, Senhor, ouvir a Tua voz. Nós precisamos ouvir, Senhor, em nome de Jesus Cristo, a voz do Teu Santo Espírito. Fala conosco. Que nós possamos sair daqui, Senhor, convictos que o Senhor falou ao nosso coração. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode tomar assento? Toma assento. Jesus Cristo, com 30 anos, ele começou seu ministério. O ministério de Jesus foi um ministério muito curto, com 3 anos. Mas com 3 anos ele evangelizou toda Jerusalém, toda a Judéia, todo Israel, por que não assim dizer, e algumas cidades vizinhas de Israel. E diz as Escrituras que esse Senhor, esse Jesus, ele curava, ele fazia milagre,
Ele era um homem aceito por Deus, por ser seu filho, e aceito pelo povo. Mas diz as Escrituras Sagradas que o sacerdote, os escribas e fariseus tomaram conselho para matar a Cristo, para tirar-lhe a vida. Isso tudo por causa do ciúme, por causa da inveja. Porque as palavras de Jesus, ela penetrava no coração dos ouvintes. E diz as Escrituras Sagradas que ele começou a cativar pessoas. E as pessoas começaram a seguir a Jesus. E nos seus ensinamentos com seus discípulos, ele sempre falava em parábola, dizendo que o Filho do Homem deveria ser morto, deveria enfrentar a cruz, mas que no terceiro dia ele ia ressuscitar. Mas parece que essa mensagem não entrou profundamente no entendimento, no coração dos discípulos. Então os discípulos não entenderam facilmente essa mensagem. Por certo, quando o Senhor foi crucificado, os seus discípulos deixaram ele ali e muitos dos seus discípulos pararam de seguir o Senhor quando ele foi preso. Diz as Escrituras Sagradas que no pé da cruz estava só um dos seus discípulos. Os outros tinham abandonado. Pedro, se você ler Lucas, você vai ver que o Evangelho de Lucas vai dizer que ele volta à pescaria. Mas o Senhor, ele foi morto. Mas no terceiro dia diz as Escrituras que um anjo vem do céu, enviado por Deus, senta em cima da tumba e a pedra rola. E o Senhor é tirado de dentro da catatumba. Ele é ressuscitado. Aquelas mulheres que estavam por perto, diz as Escrituras que chegou até o túmulo. E quando chegou perto do túmulo, diz as Escrituras que um anjo aparece e fala para elas: quem você está procurando? João vai dizer assim que uma dessas mulheres, Lucas também vai dizer que era Maria Madalena. E o anjo diz: não procureis o que está vivo dentre os mortos, ele ressuscitou. E diz as Escrituras que nenhuma dessas mulheres então viu a Cristo, a não ser Madalena, que diz as Escrituras que ela está chorando ali perto do túmulo quando Jesus aparece para ela. E olha para ela e diz as Escrituras que Madalena vai tocar a Jesus e ele não deixa, ele diz: espere. Vai e diz aos seus irmãos. E diz as Escrituras que ela faz tudo o que o Senhor lhe dissera. Mas esses discípulos no caminho de Emaús estão voltando para casa. Esses discípulos tinham na sua mente que o Jesus, no qual eles criam, ia tirar Israel da garra de Roma. E diz as Escrituras Sagradas que eles, então, agora, ele está caminhando para Emaús. Emaús tinha 12 quilômetros, mais ou menos, 12 quilômetros, era mais ou menos 12 quilômetros da cidade de Jerusalém. E eu começo aqui a mensagem dizendo que muitas vezes nós é encontrado com as decepções em nossas vidas, das quais nós não esperamos. Muitas vezes nós temos que enfrentar acontecimentos na nossa vida, na qual eu e você não esperava. Não esperava. E a morte de Jesus não era algo esperado pelos seus discípulos. A morte de Jesus não era algo esperado por aqueles que o seguiam. Então, quando algo
não ocorre da maneira que nós pensamos, que nós imaginamos, que nós desejamos, isso vem a nos decepcionar. E diz as Escrituras que esses discípulos estão indo no caminho de Emaús, estão indo para Emaús, 12 quilômetros, não esquece disso, eu vou bater em cima dessa tecla, 12 quilômetros para conhecer Jesus, 12 quilômetros para reclamar da sua vida, 12 quilômetros para você murmurar, 12 quilômetros para você fazer o que você quiser. E diz as Escrituras que esses dois discípulos estão caminhando para Emaús, e eles vão falando entre si. Olha comigo o verso 15. E aconteceu que indo eles, falando entre si, fazendo pergunta: como pode Jesus Cristo, como pode o homem que fazia milagres, como pode? Um vai fazendo pergunta um para o outro. E diz as Escrituras que o Senhor coloca ali no meio deles. E nós precisamos entender, irmão, você precisa entender que você é ser humano, eu sou ser humano, nós somos ser humano. E nós, sendo ser humano, nós sofremos decepções. Nós, sendo ser humano, muitas coisas não vão acontecer como nós esperamos. Muitas coisas não vai ocorrer da maneira que nos agrada. Então eles estão indo aqui decepcionados no caminho de Emaús. Eles estão indo aqui reclamando. Mas olha o 16. Mas os olhos deles estavam como fechados para que não conhecesse. Os olhos de quem? Daqueles dois discípulos. Por que os olhos daqueles dois discípulos estavam como fechados? Por causa da decepção que ofuscava o coração daqueles dois discípulos. Eles estavam decepcionados. As coisas em Jerusalém não ocorreu da maneira que eles pensavam. Eles estavam decepcionados. Então Jesus colocou junto deles, andando com eles 12 quilômetros, e eles não conheceram que era o mestre. Quantas pessoas não estão assim? Em meio à tempestade da vida, em meio à tragédia, às vezes perde Jesus. Assim como Maria perdeu Jesus lá naquela festa. E essas decepções, essas lutas, elas vêm tentando arrancar, tirar de nós Jesus Cristo. Essas pessoas, esses dois discípulos, não perceberam, irmão, que Jesus estava ali. E diz as Escrituras, ao verso 17, e ele lhe disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Que palavras são essas? A conversa deles era: por quê? A conversa deles aqui era de questionamento: o porquê? Como aconteceu aquilo? Eu não esperava, você não esperava. Como? Cleopas, como aconteceu? Como mataram ele? Como Jesus morreu? Ele era poderoso. Como? Eu pensei que era ele que ia restaurar Israel. Eu pensei que era ele que ia livrar Israel da garra de Roma. Como pode? Em outras palavras, não aconteceu como nós esperávamos. Como? E Jesus, conhecendo eles, que palavras são essas? Essa palavra aqui, interessante é que essa palavra que Jesus vai falar com eles aqui, no verso 16, está dizendo assim que eles não perceberam que Jesus estava no meio. No verso 16, Jesus não aproxima deles, mas eles não reconhecem e fica perguntando o porquê, porque eles perderam o seu sentido, eles perderam a sua consciência, dando ouvido ao quê? Aos problemas da vida, dando ouvido às decepções. E eu preciso dizer uma coisa aqui para você, para continuar essa mensagem.
Esses dois discípulos aqui estavam perdendo o seu tempo, murmurando e insatisfeito. Você já percebeu que nesse mundo que nós vivemos, há muitas pessoas insatisfeitas? Insatisfeita com o casamento, insatisfeita porque não casou, insatisfeita com o carro que tem, insatisfeito porque não tem carro, insatisfeito com o emprego, insatisfeito porque não tem um emprego, insatisfeito com o filho que está dando trabalho, o outro insatisfeito porque não tem filho, insatisfeito porque a casa não é legal aonde mora, insatisfeito porque a casa é boa demais. De todo jeito o homem reclama, está insatisfeito. Você vê que nós somos problemáticos, irmãos, problemáticos, e nós precisamos entender que a insatisfação e a murmuração, ela é mais fácil de se instalar no nosso coração do que o amor de Deus. A murmuração, ela vem e instala de um dia para o outro. Agora o amor você precisa cultivar. A murmuração, a decepção não. Você fica decepcionado com alguma coisa e logo aquela raiz de amargura, vai dizer Hebreus, já brota no seu coração. E o seu semblante já cai. Era o que estava acontecendo com esses dois discípulos. Então, que palavras são essas que ocupam o coração de vocês, nesses 12 quilômetros? Que palavras são essas que você está inquieto, discutindo? Então, quando as coisas não acontecem como nós planejamos, nós ficamos assim, como esses dois discípulos. Nós tristes e ficamos igual criança. Você já viu criança? O porquê? Você não pode fazer isso, mas por quê? E nós ficamos da mesma maneira. O porquê? Aí não importa quem se coloca do seu lado, não importa se a mão de Deus se manifesta na sua vida. Você não vai ver. Por que você não vai ver a mão de Deus manifestar na sua vida? Por causa dos problemas, está ofuscando a sua vida. Eu tenho que resolver isso aqui, eu tenho que resolver aquilo outro, isso deu errado, isso deu certo, eu estou decepcionado com a minha esposa, eu estou decepcionado com o meu marido, eu estou decepcionado com o meu filho, eu estou decepcionado com o meu carro que quebrou, eu estou decepcionado com o meu patrão que falou algo para mim que eu não gostei, eu estou decepcionado com isso, com aquilo. Você está me entendendo? Aí você dá atenção exagerada para os problemas que estão rodeando a sua vida, esquece que Jesus está aí. Nós esquecemos que Jesus está aí. 12 quilômetros, irmão, olha para mim aqui. Se você andar 12 quilômetros com uma pessoa, se eu andar 12 quilômetros com uma pessoa de a pé, eu vou saber tudo da vida dessa pessoa quando nós terminar os 12 quilômetros. Eu vou saber qual o tamanho do sapato que essa pessoa calça, eu vou saber a idade dela, o nome do pai, o nome do avô, o nome de muitas coisas. E esses dois discípulos estão andando com o Senhor, mas não reconhecem. Por quê? Porque o foco não está no viajante que está comigo. O foco não está naquele que está do meu lado, está na minha direita para que eu não vacile. O meu foco não está nele, o meu foco está no que aconteceu. Irmão, a semana passada eu não recebi no meu trabalho. Irmão, a semana passada meu carro quebrou. Irmão, a semana passada alguém falou bruto comigo. Irmão, a semana passada, você sabe o que aconteceu? Eu fui tomar vacina e não tomei. Você está vendo aqui, irmão? Eles estão tudo olhando para trás. Ele vai dizer, olha o que eles vão dizer para Jesus. E Cleópatra disse-lhe: és tu peregrino em Jerusalém e não sabe das coisas que têm sucedido lá? Pare um pouquinho. Você mora em Jerusalém, você convive no meio das pessoas e não sabe o que aconteceu? O interessante é que ele chega. Que palavras são essas? Esse termo que Jesus fala aqui, ó, que palavras são essas? É um questionamento de espanto. É como dizendo: o que vocês estão conversando?
o que vocês estão discutindo. Em outras palavras, vocês não deveriam estar falando o que vocês estão falando. Vocês não deveriam estar discutindo o que vocês estão discutindo. Que palavras são essas? E outra coisa, ele vai detectar aqui, por que essa tristeza? Por que essa tristeza? Então Jesus aqui faz uma pergunta de espanto. Que palavras são essas? Que palavras são essas? E Jesus faz uma pergunta enfática. Por que vocês estão tristes? Irmão, eu não sei vocês, mas a gente tem 1001 motivos para ficar triste. Tem ou não tem? Comprei um sapato legal, ontem tive de devolver hoje, porque o sapato não serviu, irmão. Eu fui lá levar, a mulher falou assim, não tem o seu número. Eu falei assim, não é possível, irmão. Hã? Você chega na casa, a mulher faz um macarrão daqueles. Aí quando você vai comer o macarrão, cadê o macarrão? Você fala, acabou o macarrão, que macarrão gostoso, aquele macarrão que comeu lá no outro dia. Já foi. Decepção. Né? Vou buscar o irmão, chega lá, cadê? Não, vai ficar 2. Eu falei assim, meu Deus, 2 ficou porque tinha gente lá na casa do irmão, visitando o irmão, mas os irmãos estão aqui. Você tem a vida, se você for olhar para os problemas que está rodeando a sua vida, você fica decepcionado. Você fica decepcionado. Tristeza é um cobertor que cobre a alma de quem não tem esperança. Vou repetir. Tristeza é um cobertor que cobre a alma daquele que não tem esperança. E Jesus faz um questionamento. Ele faz 2 perguntas. Que palavras são essas e por que você está tão triste? E ele faz um questionamento. Quando ele diz, você não sabe do que está acontecendo, ele diz, quais? Irmão, aqui Jesus mostra uma paciência, né, irmão? E o interessante é que ele está aqui, você vai ver aqui que ele só fala 2 palavras. 12 quilômetros e ele faz 2 questionamentos e faz uma pergunta. Quais? Por que vocês estão... Que palavras são essas que vocês andando estão trocando e por que você está triste? E quais? Você vai ver que Jesus está andando 12 quilômetros com seus discípulos, com 2 de seus discípulos, e ele quer somente ouvir. Quem aqui é bom para ouvir, levanta a mão. Irmão, eu estava pastoreando em Locrei, chegou uma irmã lá, e ela disse, pastor, eu preciso conversar com o senhor. Eu falei assim, o que foi, irmã? Senta aqui, e a gente vai conversar. E ela começou a chorar, e disse, eu preciso falar para o senhor, pastor, isso aqui, e tal, o meu esposo, que tal, e tal. E foi falando, e falou. E eu olhei, já era 1 hora que nós estávamos conversando, e de repente ela virou para mim e disse, obrigado por tudo, pastor. Eu não falei nada. Obrigado por tudo. Aí eu olhei e falei, amém, irmão, precisando, eu estou... Aqui. Porque as pessoas gostam de falar. E às vezes nós falamos até aquilo que não deve. As pessoas gostam de falar. E os irmãos aqui, eles já estavam andando, eles estavam pensando no que aconteceu, e o peregrino que é Jesus coloca no meio, ele não está nem aí, ele está focado no problema lá que passou, no problema que aconteceu. E muitas, escuta só, você precisa aprender uma coisa. Paulo vai dizer em Filipenses, deixando as coisas que atrás fico, caminho para o alvo. Você tem que deixar as coisas que não deu certo na sua vida. Você tem que deixar as coisas, irmãos, que estavam amarrando você no passado. Você deixar esses problemas. Você precisa caminhar. Há um futuro te esperando. Há um futuro te esperando. E esses 2 discípulos aqui, eles estavam voltados para os problemas que estavam lá em Jerusalém, que tinham acontecido. E Jesus colocou do lado deles e eles não perceberam. Eles não perceberam. E eles foi falar agora aqui do que tinha acontecido. Aconteceu isso, ele era poderoso, era Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, e os nossos príncipes crucificaram. Jesus, quais? Fala mais, eu quero ouvir. E ele foi falando. Você não sabe?
Você é peregrino, hoje você está aqui, amanhã você está ali, você não sabe. E Jesus foi ouvindo eles. De repente, Jesus começa a apertar os seus discípulos. Ele vai chamar eles de Nércio. Nércio aqui é louco. Nércio aqui é ignorante. Então, tudo relacionado à tristeza dos seus discípulos, às decepções, à insatisfação, ela traz uma inquietação para a nossa alma, irmãos. E você passa a viver, você não passa a viver de maneira saudável. Se você der atenção exagerada para os problemas da vida, você passa a não viver de maneira saudável. Você passa a ter insônia. Por quê? Porque você está pensando coisas que já passou lá. Quantos anos aconteceu, irmão? Tem muitos anos. Aí você está ligado que treinar. Uns não perdoam. Quantos anos passou? 30? Não perdoam. 20? Não perdoam. Carregando essa raiz de amargura, o tempo passou. Então, esses relacionamentos, essas tristezas dos seus discípulos, essas decepções, as coisas tinham acontecido, estava aqui, no coração dos seus discípulos. Nós precisamos desamarrar essas amarras. Você já viu um hino que diz assim, solta o cabo da nau, toma o remo. Precisa soltar o cabo. Vamos viver a vida. A vida continua, amém? Então, se você não deixar a insatisfação, as decepções que você sofreu, você vai passar a viver de maneira não saudável, amém? E você passa a viver dominado pela angústia, pela tristeza. Teve uma época na minha vida que eu entrei dentro de um quarto, escuta só isso aqui. Decepcionado, irmão. Mas decepcionado. Aí você pergunta para mim, com o quê? Com a vida, irmão. Com os acontecimentos. Decepcionado. Um dia eu cheguei lá no quarto e falei assim, Senhor, o Senhor está aí mesmo, no trono? O Senhor está me ouvindo? O Senhor ouve as minhas orações? O Senhor está me escutando? Eu agarrei a chorar. Falei assim, não, parece que o Senhor não está me escutando. Olha o que está acontecendo comigo. Minha vida está de cabeça para baixo. E eu falei, chorei. Naquela noite eu tive um sonho. Tive um sonho que um homem chegava nas minhas costas e falava para mim assim, meu filho, muitas coisas, presta atenção nisso aqui, são necessárias nas nossas vidas. E quando eu acordei, nós estávamos na beira de um monte, assim, perto de um monte, assim, uma paisagem bonita. Ele bateu nas minhas costas e disse, muitas coisas são necessárias na nossa vida. E eu fiquei pensando, depois que eu acordei, eu fiquei pensando naquele sonho e disse, meu Deus, esse negócio era necessário mesmo, hein? Nenhuma folha cai da árvore, Jesus, que até o cabelo da nossa cabeça é contado. Hein? Gente, tem coisa que é necessário. Tem uma pedrinha dentro do seu sapato, é necessário, irmão. Você acha que não, né? Tudo é necessário. Deus tem o controle. E eu falo aqui, às vezes, o Deus, você sabe que o Satanás é como um pitbull na mão de Deus, na mão de Jesus. E quando um crente aí está dando uma relaxadinha, Jesus fala assim, pega o pitbull, e o pitbull começa a avançar, e o crente, ai. Porque ele tem um domínio, a corrente está na mão dele. E às vezes ele permite esse pitbull. E muitas das vezes, irmãos, é para mostrar para nós mesmos, porque ele já sabe, ele já conhece. Então, não deixa a angústia, as decepções,
entrar na sua vida e você para de viver o agora e fica vivendo do passado. Você já viu pessoas velhas? Aqui não tem elas, né? Mano? Todo mundo aqui é novo. Quem é o mais velho aqui? Levanta a mão. Quem é o mais velho aqui? Eu acho que é eu mesmo. Escuta, os velhos, você senta com ele, o que eles vão falar? Os velhos, você senta com eles vão falar daquilo que eles viveram, aquilo que eles sofreram, porque eles viveram muitas experiências. Então, quando você senta com uma pessoa mais velha, ela vai falar do passado. Ela vai falar, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E os velhos, eles vivem disso, de contar essas histórias. São importantes para eles. Agora, nós, eu e você, jovem desse jeito, nós estamos fazendo história, irmãos. Nós estamos fazendo a nossa história para ficar amarrado. Você viu o que aconteceu? Você não conheceu? Onde você está? Você é peregrino? Você não sabe o que está acontecendo na minha vida? Ninguém quer saber o que está acontecendo na sua vida, irmão. Ninguém quer saber. Você precisa, escuta, você precisa ter autocontrole. Nós precisamos ter autocontrole. Viver a vida agora. Vou viver a vida para Cristo. Aí você não sabe o que eu sofri, né? Você não sabe o que eu passei. Irmão, eu perdi meu pai, eu perdi uma menina, com 1 ano de idade, estava enterrando uma menina no braço, com uma menina morta no braço. Com 1 ano de idade a menina. Perdi meu pai, perdi minha mãe, e foi perdendo. Se você olhar para mim, se eu olhar para trás, eu desmaio aqui em cima do púlpito. Eu só perdi, irmão. Mas eu vi que aquilo que eu estava sofrendo é experiência para mim viver o hoje. É experiência. Então eu não vou ficar falando das decepções que eu sofri. Porque tem um momento que elas vêm e você carrega elas com você. É verdade ou não é? Porque mesmo você não querendo, ela está presente. É igual ruga, quando a mulher olha no espelho. Porque homem não tem ruga, mulher que tem muita. Né, irmão? Nós é mais jovem. Sempre está ali, presente. Amém, irmãos? Deixa o passado. Escuta, Deus está falando com você aqui hoje. Esquece seu passado. Deus tem algo novo para a sua vida. Esquece seu passado. E essa verdade, ela precisa estar aqui, ó, correndo na nossa mente. Às vezes nós deixamos de viver grandes coisas da parte de Deus por causa das decepções da vida, por causa daquilo que nós sofremos. Igual a história do homem que estava pedalando a bicicleta. Ele pedalou a bicicleta, o ferro da bicicleta pegou na canela dele e fez um rasgo. E ele jogou ela para lá, do outro lado do caminho, ficou olhando para ela, mas a caminhada que ele tinha que seguir era longe, ele ficou olhando para aquela bicicleta, e ele olhou no machucado, e ele deu raiva daquela bicicleta, queria quebrar ela com a marreta, e ele olhou, ele disse, eu vou tentar de novo. E ele montou nela de novo. Quando ele montou, que ele pedalou de novo, aquele pedalzinho, sabe, só tinha aquele ferrinho, o ferrinho voltou de novo e foi na sua canela e fez outro rasgão. Ele jogou ela com força lá. Ele disse, eu não vou montar em você mais, eu vou de a pé. E ele começou a andar um pouquinho de a pé e viu que estava quente demais e voltou e ficou olhando para ela lá. E ele disse, eu tenho que dar um jeito. E foi, e montou nela. E ele disse, agora eu vou tocar, vou dar as pedaladas com cuidado. E ele deu uma pedalada, não aconteceu nada, ele deu outra pedalada. Aí ele viu que o problema não era na bicicleta. O problema era ele. Saiba pedalar, irmão. Ou senão você vai arrancar a sua canela, você vai quebrar a cabeça dia após dia. Por que não deu certo? Por que isso não deu certo? Por que aquilo não deu certo? Por que isso? Por que isso? Aquilo que nós sofreu. Olha aqui para você ver. Amém? Eu tenho uma amiga, hoje eu vou contar um pouco de experiência para os irmãos. Eu tenho uma amiga, ela era prostituta. Ela vendia o corpo. E ela viveu nessa vida por muitos anos. Foi abusada na infância. A vida dela, se ela contar a vida dela para você, você fica traumatizado. Depois passou a ser prostituta.
depois passou a ser moradora de rua. E sendo moradora de rua e prostituindo, ela achou um bilhete de uma igreja. Eu já falei para vocês isso, né? Achou um bilhete de uma igreja no chão. E ela entrou naquela igreja. E Deus transformou a vida dela. Poucos meses depois, ela estava cantando no coral da igreja, regendo o coral da igreja. Aleluia, Jesus. E as irmãs, e tinha uma briga lá dentro dessa igreja que ela entrou, tinha uma briga, porque a que estava no coral estava dizendo assim, ó, fulano louva ruim, eu tinha que estar no lugar. Aí chamava, não, eu não vou, porque achava bom demais. E estava aquele trem. Aí o pastor pegou e colocou aquela irmã, que tinha mais ou menos pouco tempo lá, poucos meses lá, que era prostituta, todo mundo sabia. Disse, irmãos, eu quero dizer aqui que hoje a fulana de tal é regente. Irmãos, naquele dia saiu um punhado de irmã da igreja. Mas a irmã ficou. Pôs o joelho no chão, começou a orar, pedir a Deus graça. Deus foi trazendo de volta aquelas que estavam longe e foi ajuntando mais mulheres naquele lugar. Escuta, e se ela contar essa história dela que ela viveu, esse testemunho, você vai ficar maravilhado. Depois ela casou com um dos obreiros da igreja e passou a ser pastor. Hoje o marido dela é pastor da igreja. Quem dava algo para aquela mulher? E é que nem, igual ela estava dizendo, se eu olhasse para trás, eu tenho o que para trás? Só marca, só dor, só sangue. Eu preciso caminhar para frente. Deus tem algo para mim, mas é para frente. E, irmão Rafael, interessante isso aqui. Os 2 discípulos só vai dar conta que era Jesus quando ele vai embora. E abriu os olhos, partiu o pão, é ele, foi embora. O que acontece? Às vezes Deus está trabalhando e você não nota que é Deus. Você não percebe que é Deus e Ele está trabalhando. Às vezes Deus está fazendo, movendo, e você não percebe. Quando você perceber, nossa, aquilo era Deus. Mas hoje que você foi perceber que era Deus, hoje que você foi perceber que aquele livramento foi Deus que fez, hoje que você foi perceber que tudo aquilo foi Deus que fez, eles não perceberam. É porque o que estava ocupando o coração deles, irmãos? Murmuração, decepções. Aí Eli com Jesus, estava caminhando com Jesus, mas não percebeu. Aí ela disse, vamos entrar aqui para cá. Não, está longe, está de tarde, posa aí conosco. Aí tá bom, vou posar. Jesus posou, foi posar com eles. Quando entrou, no partir do pão. Aqui deve que eles se conheceram por causa da marca. No partir do pão. Quando ele pegou o pão e foi partir, aí eles perceberam. Aí um falou para o outro, escuta, quando ele estava caminhando conosco, por acaso o seu coração não ardia? Por acaso o seu coração não queimava em fogo, em chama? É verdade. Às vezes quando nós vamos perceber, às vezes quando nós vamos valorizar as pessoas, já é tarde demais. Já está dentro do caixão, é hora de você levar a flor. E quando estava em vida, você deu flor? Quando estava em vida, você falou para essa pessoa que você o ama, que você o amava? Quando essa pessoa estava em vida, você diz, ei, eu te amo! Está aí minha esposa, que não deixou mentir. Eu volto para meus filhos, volto para minhas irmãs, eu te amo muito. A irmã Cláudia já viu, a irmã Cláudia sempre mora em casa. Eu te amo muito. Tem que falar, irmão. Tem uma irmã minha que ela fica até meio assim. Fala assim, não, eu te amo. Não adianta você ficar com vergonha, eu te amo, e te amo muito. É de ser custoso. Custoso, mas te amo. Amém, irmãos? Valorize as pessoas que estão ao seu redor.
essa pessoa que está sentada ao seu lado e as pessoas que você tem no lar, elas não, escuta só, esse momento seu e dela vai passar. Vai acabar. Ou você vai primeiro, ou essa pessoa vai primeiro. Vai acabar. Escuta, é momento de nós valorizarmos. Oi, ele está aqui, presente. Oh, Jesus, obrigado por estar comigo. Oh, meu pai, oh, meu filho, obrigada por estar comigo. Oh, minha esposa, obrigada por estar comigo. Oh, meu esposo, obrigado por estar comigo. Oh, minha mãe, obrigado por estar comigo. Oh, meu pai, obrigado por estar do meu lado. Você é especial. Esse tempo todo que você esteve aqui, eu não tinha percebido. Você é especial. Aí quando chegou a hora que eles perceberam, eu já não estava lá mais. Terminei e eu pergunto a você: o que tem ocupado a sua mente? Vocês casadas, mulheres casadas, escuta você, de Deus isso aqui que eu vou falar. Vocês que é casada, olha para o esposo de vocês, faz coisas que vocês nunca fizeram na vida de vocês. Porque às vezes nós queremos exigir um relacionamento bom, mas nós somos péssimos. Homens, nós somos difíceis. Valorize a sua esposa. Ela não é eterna do seu lado. Ela vai partir ou você vai partir. Valoriza ela. Dá um cachinho de flor para essa mulher. Se não tem flor, dá um ursinho, irmão. Amém, irmãos?